E o Corinthians sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César pro ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. Rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que é disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no timão? Quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bora lá pra gente falar do Coringão, vamos lá rapidinho. Eu chequei para vocês se o Corinthians tem interesse, né, no volante César Araújo, volante uruguaio, jovem volante ainda, de 24 anos, jogador que encerrou recentemente o seu contrato, né, o seu vínculo com o Orlando City, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Ele está livre para negociar e a movimentação ocorre aí no mercado, porque dizem que o Corinthians entrou na briga com o Vasco, que o Grêmio quer, o Inter quer, que todo mundo quer o César Araújo, né? Tá na moda. O César Araújo tá na moda, igual o Matias Rojas esteve na moda uma época. Eu, né, mandei aí o link do Twitter, o print para fontes importantes do Corinthians, elas negaram, disseram que o Corinthians não tem interesse, tá, no César Araújo, né? Jogador jovem, né, que foi revelado aí pelo Anderlecht, né? Lembra o time lá do nosso querido Montevideo Anderlecht, né, do nosso querido Bruno Mendes. Ele foi revelado lá, desde cedo chamou atenção, enfim, 2022 desembarcou nos Estados Unidos, né, e agora rescindiu seu contrato aí com o Orlando City, tá? César Araújo, chequei para vocês, não tem nada, para vocês não ficarem ansiosos aí com situações que não estão acontecendo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Agora, eu chequei essa do goleiro João Ricardo, informação do meu timão, super verdadeira. O Corinthians está interessado em contratar um goleiro reserva, não é prioridade. O Corinthians, né, como a própria reportagem diz, né, o Corinthians está sondando, né, um reserva sondando o João Ricardo para ser reserva, né, do Hugo Souza. O Hugo Souza vai para a seleção, o Corinthians ainda quer um goleiro mais experiente, tá? Até um trecho da matéria diz: até o momento não houve avanço, né? O Corinthians realizou apenas uma consulta inicial para entender a viabilidade de contar com um goleiro de 37 anos, velhinho, hein? Que tem contrato com o clube cearense até o fim de 2027. Velhinho pro futebol, né? Você vê o Fábio aí voando, né? Você vê o Fábio voando. Então, informação aí do meu timão tá mais do que confirmada, né? O Dorival Júnior falou, né, pra gente em entrevista no canal do Café do Setorista, que ele quer 2 jogadores, né, deseja ao menos 2 jogadores de bom nível por posição, e o goleiro é uma delas, tá? Vamos ver se o Corinthians contrata, né, o João Ricardo. Tem 34 partidas pelo Fortaleza, né, sofreu 36 gols na última temporada, no Campeonato Brasileiro, né, o Fortaleza foi rebaixado, ele atuou 14 jogos, sofreu 18 gols, realizou 54 defesas, tá? Então esse é o goleiro João Ricardo, informação confirmada. Realmente o Corinthians tem interesse, está de olho em outros goleiros, tem goleiro sendo oferecido, tá? Tem goleiro sendo oferecido ao Corinthians, e vamos aguardar se fecha com esse ou com outros nomes que estão sendo oferecidos. Deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos lá, exclusivo, tá? O Atlético Paranaense, depois do Corinthians rejeitar uma proposta, né, pelo empréstimo do zagueiro Kaká, o Atlético
Paranaense está disposto a abrir os cofres e fez uma proposta oficial para comprar o Kaká em definitivo. Olha só, o Atlético Paranaense fez uma proposta, né, para comprar o zagueiro Kaká do Corinthians. Agora essa proposta não é mais por empréstimo, essa proposta é para que a contratação seja em definitivo. O Corinthians está olhando com bons olhos a proposta. Por quê? Porque além, né, de uma grana que o Atlético Paranaense vai desembolsar, o Atlético Paranaense vai descontar a dívida que o Corinthians tem em relação a Alex Santana, né? O Corinthians ainda deve o Atlético Paranaense em relação a Alex Santana, então essa dívida não é que ela vai ser perdoada, né? Ela vai ser descontada, tá? Então isso é importante também para o Corinthians. O valor, né, que não foi revelado é um valor que agrada, que é um bom valor, mas mais ainda, né, o perdão que eu falo da dívida desconta ainda, inclusive, né, a dívida, né, que o Corinthians tem com o volante Alex Santana, quando o Corinthians comprou o Alex Santana e não pagou, né, aquele monte de jogador que o Augustinho só pagou a entrada, depois não pagou mais ninguém, tá certo? Então, informação importante, exclusiva aí para você, avançando a situação do Kaká, não sei se fecha, né, mas está avançando, de uma proposta de empréstimo agora tem uma proposta de compra para levar o zagueiro do Corinthians. O que você acha? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ó, o Corinthians segue em busca aí do meio-campista Alisson do São Paulo. É um nome que o Dorival gosta bastante, já que é um jogador que ele transformou em meio-campista, em volante. Ele deixou de atuar como atacante para ser volante no São Paulo. O Corinthians iniciou as tratativas lá atrás, né? Lembra que eles queriam o Raniel, o negócio não avançou, até trouxe isso para vocês aí, né, no período com exclusividade. E hoje, né, sai a informação do Hernandi que o São Paulo pediu o José Martínez, né, em troca do Alisson, tá? E agora eu já avanço na informação para vocês. O Corinthians já rejeitou a proposta do São Paulo para trocar Martínez por Alisson. E o Corinthians sugere outro jogador a São Paulo, que é o jogador que nós acabamos de falar na informação do Kaká. O Corinthians oferece o Alex Santana, tá? Então, essa é a informação para vocês importante aqui no canal Café do Setorista, tá certo? O Corinthians rejeita uma troca de Alisson, né, por Martínez, ou Martínez por Alisson, mas o Corinthians sugere o Alex Santana, jogador que está afastado, né, vai ser negociado, já que não está nos planos do técnico Dorival Júnior, foi contratado do Atlético Paranaense, enfim, foi emprestado para o Grêmio, não vingou lá no Grêmio, né, sofreu uma lesão, não está nos planos nem ele, nem o Héctor Hernandes, e o São Paulo, então, que pediu o José Martínez, pode ter o Alex Santana se quiser, tá? A sugestão tá dada aí, e agora eu quero saber de você, torcedor corintiano, seria um bom negócio, Alex Santana por Alisson? Eu acho que pela fase da carreira do Alisson, pelo que o Alex Santana já jogou lá atrás, eu acho uma troca mais honesta. José Martínez, por idade, por futebol, por nada vale a pena. Então, tá certo o Corinthians. O Corinthians continua bem no mercado, nas negociações, presidente Osmar Stabile e companhia, tá? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!